O programa de hoje vai ser tão especial. É um programa que é sério, né, amiga? É um assunto que a gente precisa conversar e até entender. É um programa didático. A gente vai falar sobre o racismo, mas a gente vai entender o que é racismo estrutural, por que se tem esse termo, o que realmente é o racismo no nosso dia a dia, porque infelizmente ele existe, né, amiga? Existe e a gente precisa esclarecer, né? Deixar o programa de uma forma leve, mas que todos nós, que a gente possa aprender com ele, tá bom? Tem mais notícias também no nosso Falando Nisso? Vamos dar uma olhada nos temas? O Falando Nisso Band está no ar. Amigo secreto, brincadeira aquece vendas. Seja na empresa, entre amigos ou com os parentes. Os amigos ocultos ou secretos ajudam a movimentar a economia. Neste ano, a expectativa é que 70 milhões de consumidores participem da brincadeira, o que deve injetar cerca de 8 bilhões de reais no comércio do país. E no programa vamos conversar sobre o racismo e entender como ele, infelizmente, está muito presente no nosso dia a dia. Sexta-feira, dia 15 de dezembro, o Falando Nisso Band começou. E claro que a gente começa... Eu não sei se eu dei boa tarde pra você em casa. Primeiro, boa tarde. Porque acho que a gente emendou um caminho com o outro lá, conversinha. Né? Na conversa com a Carol. Me perdoa, gente, minha falta de educação. Boa tarde pra você, viu? Que delícia a gente poder conversar e começar o programa também com uma mensagem. Que, na verdade, é uma mensagem que vai até trazer, às vezes, um alívio no seu coração. Porque, olha, a gente não tem que ter medo de quem deseja o mal pra gente. Isso mesmo, cuide do seu coração e não desejar o mal pra outra pessoa é o que você pode fazer, sabe? Siga a sua vida, neutralize esse tipo de coisa, né? De quem te deseja o mal, de quem não quer te ver bem, sorrir. Eu acho que já é meio caminho andado. Verdade, amiga. Né? Não a gente desejar o não mal entra ao no próximo. mesmo, ó, não se iguala na mesma coisa que a gente não quer pra gente. É? A gente não quer pros outros também. Se então a gente faz a afaste, nossa só parte. isso. Eu acho que a questão de se afastar é importante. Às vezes não dá, né, gente? Que às vezes a gente trabalha com a pessoa, a gente tem casa, não sei qual que é a sua situação, a gente fica tentando pensar em várias situações. Mas às vezes, quando pode se afastar, melhor, né? Nossa, libertador. Né, amiga? Libertador. Nossa, libertador, essa é a palavra. Perfeito. Olha, tem vários sorteios pra você. Vou lembrar que tem do Ortovip, tá bom? Um super kit pra sua saúde bucal. Tem uma escova de dente elétrica aí maravilhosa, excelente. Tem que seguir a gente lá no @falando nisso band. Isso está no Instagram, tá bom? E também seguir no Instagram do Ortovip, que é ortovip.oficial. Marca 2 amigos por comentário, compartilha esse post uma vez nos seus stories. Marca a gente pra gente ver que você compartilhou. Na última sexta do mês, última sexta do ano, Nossa, dia 29 também. de dezembro, Do tem mês o e do sorteio. ano, Que amigo. louco, né, amiga? Aí tem que vir aqui na Band pra tirar esse kit, tá? Boa sorte! Tem mais sorteios pra você. Um da Polipet, um super kit pro seu pet. Pra você conseguir participar desse sorteio primeiro, né? Tem que seguir a Polipet, curtir esse post, marcar 2 amigos por comentário e compartilhar também esse post pelo menos uma vez nos seus stories lá no Instagram. Colocando o nosso @, que é o @falando nisso Band. No mesmo dia 29, a gente vai fazer o sorteio, também tem que retirar aqui na Band, tá bom? Esse kit. Perfeito, olha só, gente. Quer alegrar os pequenos da sua casa? Hoje isso pode acontecer com brinquedos incríveis das lojas TED. É hoje, É hoje o amiga. sorteio? É hoje, sexta-feira. A gente está Uau! sorteando, então, hoje, 2 kits. Então, você tá vendo aí nessa foto, amiga, que presentinhos legal. para as meninas, para as princesas e para os meninos. Ou também, se a menina quer brincar de carrinho, pode. Tá tudo Tem nada a certo. ver, tá, gente? Ou também, se você quer dar pro seu menino a boneca, perfeito, tá bom? Mas a gente vai dividir dessa forma, tá bom? O rosinha ali e o que tá azulzinho e pretinho de outro, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai sortear para 2 pessoas, na fotinho que tá no Instagram. Então, tem que seguir a gente, o @falando nisso Band. Tem também que seguir Lojas TED, tá bom? _oficial. E aí já vai participar, amiga. Ótimo. Você também pode participar desse kit. Que horas a gente vai... No último bloco. No último bloco a gente vai revelar. Então corre lá pro Instagram agora, aí você tem que vir retirar Dá esses tempo. presentes Isso. aqui na Band, Então tá dá bom? tempo ainda de você participar Dá. ainda nessa edição do programa.
Combinado? Perfeito. Vamos dar uma olhadinha então na nossa enquete para a gente abrir o nosso assunto do dia nessa sexta-feira aqui no Falando Nisso. Você pode participar com a gente colocando hashtag sim ou hashtag não pelo nosso WhatsApp, tá? Que é o 99716-7989, tá aqui para você na tela. É só participar. Dá para colocar já a pergunta? Vamos lá. Então vamos lá. Sim, já era para ter colocado? Vamos lá! Para a gente começar logo o nosso tema. Você já presenciou um ato de racismo? Hashtag sim ou hashtag não. Durante o programa, a gente já mostra o resultado dessa enquete. Vamos ser sinceros, tá? Na verdade, hoje a gente realmente trouxe esse tema aqui no nosso programa para que todo mundo, gente, a gente possa aprender. Sem dar lição de moral, sem ditar regras. É um programa didático para você estar baseado naquilo que é real. É um bate-papo, de fato, construtivo, tá bom? Com o Vilmar Saldanha. Ele é professor de literatura e também direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Valmir. Obrigado, Águida. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente debater esse tema tão importante. E necessário mesmo, né, gente? Olha, Sim. o mês foi mês passado, em novembro, né? Foi o mês da consciência negra. Eu sei, Valmir, que tem alguns ativistas, até por isso que a gente não trouxe no programa também, você entende? Porque até a causa, gente, do racismo tem que ser de conhecimento de todos, né? Mas quem fala sobre, sabe aquela coisa, um fala e o outro escuta? Quem fala sobre isso, quem passa pra gente informação sobre isso, é a pessoa preta. Eu acredito nisso, é a pessoa preta que vai passar pra gente o conhecimento e vai colocar a gente no lugar que a gente precisa entender tudo. E eu sei que muitos de vocês não gostam muito desse mês da consciência negra, vocês falam, até brincam com um termo de mês da paciência negra. Comenta com a gente um pouquinho sobre esse movimento. Lógico. Essa questão do novembro, ela foi uma disputa, na verdade, política, uma disputa do movimento negro unificado desde antes da abolição da escravatura, para que a gente tivesse uma organização social sobre isso. Beleza. Só que o que acontece hoje em dia? A gente acaba pensando que a ideia de racismo só pode ser discutido por pessoas negras. E esse é um problema, porque quando a gente fala do mês da consciência negra, algumas pessoas são quase levadas a ter que dizer sobre a questão do racismo só porque é preta. É o mês. Só porque é preta e só porque é o mês. E aí você tem alguns professores, por exemplo, de química, que são pretos. E aí, só porque são pretos, terão de falar sobre a questão da consciência negra em novembro. Então aí a noção de paciência negra. É mais nesse caminho, mas a gente pode falar de outras coisas, inclusive da famigerada consciência humana. A gente não pode ter consciência negra, tem que ter consciência humana, mas a gente pode falar disso já, com um pouco mais de calma. Valmir, já pegando um gancho com relação a isso, eu queria que você explicasse para todos aqui, né, que estão vendo a gente, o que de fato é o racismo. Porque a gente está discutindo agora, nesse primeiro momento, racismo por causa da cor da pele. Perfeito. Mas, gente, existem vários tipos de racismo. Certo. Né? Tem a questão do racismo cultural, mas tem também o religioso. Sim. A gente pode entrar em outras questões que são tão importantes quanto, né? Sim, Águida. Essa é uma questão, mania de professor, né? Eu sou professor de Educação e Direitos Humanos no Instituto Federal de São Paulo, sou professor de literatura, então eu tenho que contextualizar as coisas. Como o Lucas bem falou, é didático. Sim. Porque senão dá uma impressão de que eu estou tirando as coisas da minha cabeça, mas não, há anos de estudo sobre isso, eu discuto a questão da identidade. Então vamos lá. Quando a gente fala da questão do racismo, a gente tem que pensar que isso faz parte de um reino humano, que é um reino do preconceito e da discriminação. Então, a ideia de preconceito, ela é humana. Ela, de um modo ou de outro, estabilizou a nossa sociedade, porque preconceito nada mais é do que um conceito prévio. Antes de te conhecer... É um pré-conceito. Exato. É um antes. Então, o pessoal lá em casa me viu. A hora que eu apareci, eles já criaram uma noção sobre quem é esse cara? O que ele está aqui falando? Então, isso é uma noção pré-conceituosa. Quer dizer, o preconceito é aquilo que a gente tem de ideia antes de conhecer de fato. Primeiro ponto. O segundo ponto é a discriminação.
Então, se a gente pensar historicamente, vamos pensar nos homens e mulheres das cavernas. Então, eles não tinham conhecimento de algumas coisas, olho lá, uma plantinha, e aí, vou comer ou não vou comer? Como? Morro. Aí a gente tem uma questão de preconceito ou de pós-conceito, comi, morri, então a partir dali a gente começa a discriminar quais plantinhas a gente come, quais plantinhas a gente não come. Discriminar é separar o que é bom do que é ruim, o que é certo do que é errado. O problema está quando a gente começa a pensar que bom e ruim, certo e errado, está relacionado a um tipo específico de cor de pele, de cor de olho, de cor de cabelo, de forma humana. Aí a gente tem um problema. Porque quando a gente começa a associar religião, cheguei então, enfim, na sua pergunta, desculpa toda a volta, mas quando a gente começa a associar religião a um tipo de gente, então esse tipo de gente está relacionado a um tipo de religião. Você diz, isso é bom, ou isso é ruim? É ruim porque tem aquelas pessoas fazendo antes de conhecer. Então o preconceito e a discriminação me levam ao racismo. Então o preconceito enquanto um conceito antes de conhecer e a discriminação enquanto separação me levam ao racismo. E aí essas várias formas que você citou. Sim. Então o racismo ele está relacionado à cor da pele, mas está relacionado a uma ideia que os outros falam sobre uma determinada pessoa. Como, por exemplo, o preconceito contra culturas diferentes, cultural. A xenofobia, né? Sim, que a pessoa fala, né? Que é muito uma sério forma mesmo. também, infelizmente. Que de preconceito. Então, o racismo está ligado à cor da pele. Exato. É isso, tá bom? Preconceito está ligado a todas essas questões de religião, etc e tal, que a gente citou aqui, né? Eu acho que seria só legal a gente comentar como que a gente chama, como que a gente fala. Porque eu, como homem branco, né, a gente geralmente nem fala, né, que a gente é branco, né, é uma coisa que a gente estava até discutindo, né. Agora, muitas vezes a mídia, erroneamente, quando vai falar de alguém, coloca que o homem é negro. Né, e a gente fica assim, gente, a gente é um tipo de jornalismo que a gente não gosta disso, a gente acha desnecessário. Mas a gente, como que a gente vai denominar? Negro ou preto? É uma dúvida básica que eu acho que é legal a gente falar. Essa é uma questão que o pessoal que está em casa, é importante saber, ó. Às vezes, o mais importante é você saber o nome da pessoa. Então, é preto ou é negro? Cara, é Valmir. Então, não é nem preto e nem negro. Agora, vamos lá. Vamos imaginar que a questão é essa. A gente está aqui discutindo, por exemplo, Exato. vamos falar da mulher preta. Eu aprendi com a minha amiga para eu falar preto e preta. Ela falou assim, fala preto e preta. Perfeito. A Dani, maravilhosa, um beijo para minha amiga jornalista. Linda, jornalista. Ela que me ensinou. Amigo, fala preto e preta. Por quê? Porque há uma luta mesmo, para que preto e preta fosse visto como algo positivo. Vamos voltar no que eu acabei de falar, que a gente discrimina e a gente diz o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que vale e o que não vale. Beleza. Durante muito tempo, e as pessoas até me chamam de ativista, mas eu tenho dúvida quanto a isso, mas vou te contar algo que eu fiz e aí vocês vão entender. Eu, por conta da minha profissão, preciso muito de dicionários e aí fui atrás de uma palavra específica relacionada à cor preta. No dicionário, o preto estava relacionado a quê? Algo negativo, horroroso, feio, mal visto. Ok, entrei em contato com o dicionário para que isso fosse modificado. E por quê? Porque preto esteve sempre relacionado a algo negativo. Quando eu digo, não, eu sou preto sim, eu estou modificando uma situação negativa e tentando valorizar. Tinha até uma expressão, né? Nossa, a coisa tá preta. Lembra que falavam assim? E hoje ovelha negra, queria falar que alguém não era bem. A ovelha negra, sempre levando pro negativo. E hoje a gente diz, peguem Rincon Sapiência, quem não conhece vai escutar Rincon Sapiência, ele diz, se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa tá boa. Tá ótima. A coisa tá boa. Então a gente precisa repensar isso. Excelente. Bom, o Valmir vai ficar com a gente durante todo o programa. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente. A gente tá aqui para ajudar também, para esclarecer algum comentário também que seja relevante. Pode enviar para o 997167989. Tem também a nossa enquete, amigo. Pois é, que você pode participar respondendo hashtag sim, hashtag não. A gente quer conhecer um pouquinho mais a sua história e também da vivência com o nosso assunto de hoje. A perguntinha é a seguinte, coloca na tela, por favor, Leone. Você já presenciou um ato de racismo? Hashtag sim, hashtag não. No final do programa, na verdade, no terceiro bloco, a gente traz uma parcial para vocês. Não sai daí que no próximo bloco a gente volta com mais informação, conversa, Lana Moraes também, com tudo que está sendo muito comentado na web. Fica aí.
De volta para reforçar para você que no Açaí o Natal é para todas as famílias, todos os negócios, porque tem preço, gente, muito, mas muito baixo mesmo, viu? Então você vai encontrar tudo o que precisa para montar a sua ceia de Natal, para brindar também esse momento tão especial que é virada de ano, vinhos, espumantes, tudo mais. Aliás, agora tem promoção para você que vale a pena você conferir. Vamos assistir. Só no Açaí você tem muito preço baixo, variedade e facilidade de pagamento. Leite condensado integral Moça Nestlé, lata 395 gramas, 6,39. Creme de leite Piracanjuba TP 200 gramas, 2,39. Fralda bovina resfriada a vácuo Friboi, 28,90 ao quilo. Cerveja Heineken Long Neck 250 ml, 3,89. Cerveja Pilsen Skol, lata 350 ml, 2,75. Boas festas para todos. Vem pro Açaí Atacadista. Beba com moderação. Perfeito, hein, gente? Preços incríveis para você aproveitar hoje, então. Açaí Colinas fica aqui na Avenida Jorge Zaru, número 100, coladinho com a Ponte Estaiada em São José dos Campos. Fica o convite para você, então, aproveitar essas ofertas. Águida. Bom, hoje a gente está falando sobre racismo. Na verdade, é um dia para que a gente possa esclarecer tudo e todo mundo aprender, tá bom? Você pode participar de várias formas aqui no Falando Nisso. Primeiro, votando na nossa enquete pelo telefone, na verdade pelo WhatsApp, 997167989. A pergunta tá aí, olha, você já presenciou um ato de racismo? Só colocar hashtag sim, hashtag não, e aí no próximo bloco a gente já mostra como tá a enquete. Perfeito. O professor Valmir está aqui tirando as nossas dúvidas. É um programa didático, aqui não vai ter julgamento. Pode mandar suas dúvidas e perguntas também aqui no nosso WhatsApp, né, Boa, amiga? isso Que a aí. intenção é essa. É a gente aprender com quem sabe e pode falar pra gente também. Vamos lá para a perguntinha no Açaí? Bora. Estou aqui no Açaí Colinas com a Tainá. Tainá, como que você enxerga a questão do racismo aqui no Brasil? Porque o brasileiro em si fala que não é racista. E a gente sabe que essa não é a verdade, né? Com certeza. Eu acho que é muito fácil a gente falar que não somos racistas quando, na verdade, você não vive o racismo. Então, isso independe de classe social, de onde você mora e o que você faz. Ele é impregnado na nossa sociedade. Venho majoritariamente de uma família preta e sempre fomos ensinados a como lidar com isso desde pequenos. Então, são coisas, ensinamentos, na verdade, que crianças brancas nunca vão ter. Entra no shopping, fica com a mãozinha parada, não abre a bolsa. Então, são acontecimentos que entristecem pessoas pretas e que a gente tem que crescer com esse ensinamento. Coisa que uma família branca nunca vai precisar ensinar. Então, acho que é muito fácil a gente falar quando que o racismo não existe, quando você não vive ele dia após dia. Então, eu fico triste, mas eu espero que vem sendo fomentado mais esse assunto e eu espero que a gente consiga ter uma clareza social do porquê isso está acontecendo e como acontece. Porque antes era velado e hoje em dia não está mais velado, ele já está... E que venha à frente para a gente transformar as pessoas, ou até mesmo, gente, racismo é crime. Criminalizar as pessoas que cometem isso, né? Exatamente. É crime, você precisa entender que você não está infringindo só o social ou o ego da pessoa, isso você está infringindo socialmente. Então, tem essa consciência social de que o que acontece com a gente. É crime, né, meu querido? Eu vejo depois, na verdade, a entrevista dela como um belo desabafo. Sim. Né, Sim. de uma pessoa que acho que com certeza já passou por situações assim. Se a gente fosse fazer um comentário extensivo sobre o que ela trouxe, a gente ficaria até o fim do programa, semana que vem inteira, talvez o ano todo. Mas eu gostaria de fazer algum rápido comentário aqui, por favor. Algumas coisas relacionadas ao tom de pele dela que tem a ver com o meu, inclusive. Porque quando o Lucas traz a questão de preto, segundo o IBGE, dentro do que a gente entende por negro, há o grupo dos pardos, gente preta de pele um pouco mais clara, como eu, e os pretos que são retintos, ok? Tanto a moça quanto eu, a gente sofre sim racismo, em alguma medida. E a gente não está aqui falando de quem sofre mais, quem sofre menos, mas há uma questão importante do pardo se entender como negro. Porque o pardo passa por branco em determinados lugares. Só que há um certo limite, né? Até onde essa pessoa pode chegar e até onde essa pessoa não pode chegar, porque, bom, olhemos quem está nas condições de poder e aí você vai ver até onde os pardos estão chegando. Então o pardo tem que se entender como negro, como preto, e aí eu achei sensacional a fala da nossa colega. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do humor
relacionado à ofensa? Opa, essa é uma questão. Essa é uma questão. Muito recentemente, houve alguns casos, não vou citar nome de ninguém aqui, mas o pessoal que está aí sabe de quem a gente está falando. Houve alguns casos que geraram muita polêmica nas redes sociais de um humorista que foi cancelado por conta de piadas, vamos botar também entre aspas piadas, né? Não é piada. Não. De piadas que são ofensivas. Qual é o limite do humor? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o limite do humor? O limite do humor, gente, é a lei. O limite do humor é a lei. O que a lei diz? É aí que o humor vai ser limitado. E aí, como você mesmo falou na sua pergunta para ela, melhor na sua resposta, Lucas, a lei diz que racismo é crime. A lei diz que racismo é crime. E no começo deste ano, a injúria racial e o racismo foram equiparados. Eu não sei se o povo que está em casa sabe a diferença entre Explica pra injúria. gente, acho bom. Posso? Claro, por Então, favor. obrigado. O que acontece? Quando a gente tem um ato de racismo, a gente está ofendendo um grupo. Aí o racismo religioso que a Águida trouxe pra gente tem a ver com essa noção. É um grupo, é um sistema de pensamento, é uma ideia cultural. O racismo, ele está relacionado, portanto, a grupos. Aí é mais difícil você enquadrar alguém numa lei de racismo, porque a pessoa fala, não, mas calma, eu não ofendi um grupo. Eu ofendi você aqui, especificamente. Eu tô brigando com você. Ou então, eu estou brincando com você. É só com você, é uma questão pessoal. Percebe por que durante muito tempo ninguém ia preso por racismo no Brasil? Porque é fácil, se você tiver um bom advogado... Escapa fácil. Você escapa muito facilmente. E o que é injúria? Rapidinho. A injúria é pessoal. Então, sou eu e você. E a injúria dentro do crime de racismo, ela é punível agora da mesma forma que o racismo. Ou seja, não tem fiança. E no caso do humor, quando é para 2 ou 3 pessoas ou mais, há ainda um agravante, porque você está ganhando dinheiro e colocando mais pessoas em contato com uma situação criminosa. Então o humor, ele tem o limite da lei, uma lei de pena de detenção de 3 a 5 anos. Então, gente, vamos lá, é uma questão para além de apenas gostar ou desgostar de alguém. É uma questão legal. Se você humilha uma pessoa por conta da cor da pele, da cor do olho, do modo do cabelo dela, você está passível de ser preso e de ser presa. Então, gente, isso não tem discussão, tá bom? Não é uma questão de opinião. Não é opinativo esse assunto de hoje. Na verdade, é um assunto que a gente entende como funciona, assimila as informações e a gente vai praticando no nosso dia a dia, né? A gente vai parar um pouquinho nossa conversa para saber como que vai ficar o tempo, então. Na nossa região tá muito quente, né, amiga? Nossa, é essa onda de calor. Nossa, muito forte. Na verdade, final de semana, aqui em São José dos Campos, até dei uma olhada, vai passar dos 33 graus, enfim, vamos ver. Tarde quente em toda a região. Aparecida tem máxima de 33, Guaratinguetá máxima de 34 e poucas nuvens no sol de São Sebastião com a máxima de 32. Sol entre nuvens também em São José dos Campos, a máxima chega a 33 graus. Em Cunha bate 30 com previsão de chuva fraca. Em Ubatuba máxima de 29, também com chuva fraca. Em Taubaté hoje céu limpo, máxima de 34 graus. Amanhã, sábado, máxima de 33, domingo máxima de 32, o mesmo segunda-feira e sol entre nuvens na terça com máxima de 33 graus. Olha quem já está aqui, Lana Moraes. Sextou, hein, Lana? Bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. Bom, a gente vai falar então dos destaques. A gente comentou ontem sobre a Luísa Sonza, né, gente? Sobre o documentário dela na Netflix. E ontem ela se envolveu em mais uma polêmica, até sem querer. Esse caso aconteceu quando a cantora venceu uma categoria de música mainstream no WMA Awards 2023, que é uma premiação totalmente focada em mulheres do mundo musical. Tem 17 categorias que incluem cantoras, álbum, shows também do ano, né? Então ela ganhou com a música Chico, né? Não acredito. Só que ela não apareceu lá no palco para receber o prêmio. Ela estava no evento e não foi? Pois é, ela estava no evento, mas eu já vou chegar lá, você já contou rapidinho, né? Ela foi chamada e não foi.
A Titi Miller e a Mary Moon apresentavam a categoria, né? Ficaram aguardando a chegada da Luísa Sonza, mas ela não apareceu. Depois desse longo período de espera e constrangimento lá no palco, a cantora Larissa Luz foi lá intervir, né? E ela apresentou o evento, disse que a Luísa ia receber o prêmio depois, mas a cantora Luísa Sonza chegou a abrir a cerimônia horas antes, né? Cantando o Fruto Proibido da Rita Lee. E sobre o que aconteceu, a Luísa acabou falando que ela estava no camarim, não escutou ser chamada, porque ela estava lá no camarim, correu para conseguir receber, mas não deu tempo dela pegar o prêmio. Então foi esse constrangimento que aconteceu ontem, até sem querer, ela vira polêmica, né? Ai, e ela ainda ressaltou que ela ama essa música, né? Que para ela é uma das melhores que ela já fez, que ficou muito feliz com o prêmio. E essa música, então, como a gente já falou aqui várias vezes, foi escrita para o Chico Moedas, o ex-namorado da cantora, que traiu, né? Infelizmente. Inclusive, a Luísa Sonza entrou em outra polêmica além de todas essas. Qual? Nossa. Aquela gravação que ela fez pro programa do Fantástico, vazou um dia um trecho de uma entrevista dela. sim. O Fantástico, então, a Globo decidiu que não vai ter mais essa entrevista. Derrubou a pauta e ao ar neste domingo não vai mais. É porque ela falava do caso de racismo, né? Ela falava do caso de Então, racismo. eu assisti a série, depois que você falou, Lana, eu fiquei muito curioso, eu assisti os 3 episódios, sabe? Sim. E eu achei interessante, até queria que você comentasse com a gente, Valmir, porque ela não fala muito sobre como que aconteceu. Ela sempre fala que tem que respeitar a outra pessoa, né, que tá também em segredo de justiça. Tem tudo isso. Tem tudo Eu acho isso. que é por estar em segredo de justamente justiça, esse né? trecho da Pode ficar entrevista falando. dela que vazou nas redes sociais, dessa entrevista do Fantástico, que ela houve um caso, talvez, um suposto caso, então, de É que ela foi racismo. julgada, na verdade foi julgada foi pelo, condenada, né? pelo tribunal das redes sociais, né? Como sempre, a coitada sempre é. Estando certo ou não tô falando que ela tá certa, ou que ela fez ou que ela não fez. Mas assim, tudo que essa Luísa Sonza faz, gente, as pessoas Não, caem realmente matando em cima existe disso. nela uma coisa. É. Mas, Valmir, comenta com a gente. O caso foi o seguinte, que a gente tem de informação. Ela estava cantando numa casa de show, e aí ela pediu uma água para uma pessoa que estava atrás dela. E essa pessoa era uma mulher preta. E essa, pelo que eu entendi, foi uma coisa meio público. As pessoas viram ela Estavam pedindo água, Uhum. por isso que causou Estavam esse juntas. constrangimento maior. Entendeu? E parece que entrou, então, com um processo para, não sei se foi difamação, alguma coisa assim. Acho que o termo que ela até cita é difamação. A pessoa não estava ali trabalhando, Não, né? ela estava curtindo a noite, o show. ouvindo ela cantar. Ouvindo e pediu. Valmir, como que a gente entende uma situação dessa, né? Que ela até fala, assim, não estou me desculpando do que eu fiz, errei e vou fazer, tudo tem que fazer que a justiça falar. Mas foi uma coisa muito sem querer. Como que a gente previne esse tipo de situação? Bom, o que acontece? O que é o sem querer? O sem querer é aquilo que está no automático, no naturalizado. Natural, minha gente, nada é. A gente é socialmente construído. Se durante a vida dela ela só teve contatos com pessoas pretas sendo serviçais, ela acredita que todo mundo que é preto é serviçal. Ponto. Isso é um absurdo. Ela precisa conviver, conversar e se abrir para as pessoas que são diferentes dela. E as pessoas que são diferentes dela não são melhores nem piores, são pessoas. E tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado, gente. Né? Não é porque a pessoa preta atrás de vocês vai pedir uma água achando que trabalha ali, porque é preto. Pelo amor de Deus. Tem que ter esse Exatamente. cuidado. E Então teve ela um- realmente foi uma falha. Pois é, foi uma falha e a gente tem que lidar com isso criminalmente. Bom, falando uma coisa um pouquinho pior, né? Caso polêmico que tá bombando nas redes sociais, é da cantora Luciane Dom. Ela não é tão famosa assim, porque a gente não tem esse conhecimento da mídia, mas ela apareceu ontem no Instagram para relatar uma triste situação. Ela contou que uma funcionária disse que o seu cabelo teria que ser revistado no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Gente, é um absurdo isso. Ela relatou, então, que no momento ela falou que já tinha colocado a mala dela no scanner, também já tinha passado por aquele scanner corporal, então ela só teria que pegar a mala e seguir para o voo dela, né? Mas, segundo ela, uma funcionária se aproximou, disse que ela que teria que revistar o cabelo dela, que no caso a gente está vendo pelas imagens, é aquele Black Power, né? Então, ela, por sua vez, olhou para a funcionária, ficou aterrorizada, mas a gente imagina quanto, né? Imagina. Pela violência desse ato, né? Uma Nossa, violência verbal, né? Psicológica. Então, em nota, a Infraero afirmou que a Luciane Dom foi selecionada aleatoriamente para uma vistoria manual e que depois da averiguação interna foi verificado pelas imagens das câmeras de segurança que não houve de fato essa inspeção nos cabelos dela. Mas a Infraero também afirmou que as imagens só podem ser compartilhadas, né, por meio de justiça, que está segredo de justiça, pela Polícia Federal.
Nossa, Complicado, que né, situação. Nunca revistaram meu cabelo no aeroporto. Exato. E já abriram minha mala. Geralmente, já. quando revistam a gente, revista aqui, Já sei abriram lá, minha abre a mala, fui pra mala Cancún, e passa tava aquele sozinho. negócio ali. Aí eles mandaram abrir minha mala, eu tive que abrir tudo. Mas Sim, ninguém é encostou normal. em mim. Então é algo que a gente tem que repensar também, esquisito. né, Valmir? Acho que você pode até comentar com a gente também, né? Posso sim. O cabelo, para as pessoas pretas, ele é uma coroa. E assim, tem uma questão que me chama a atenção demais, que é, mais uma vez, foi aleatório. Há uma centena de casos sobre isso e todos os casos são aleatórios. Tem sempre um preto aleatoriamente sendo investigado, sendo visto. E aí aquela conversa que vocês falaram sobre a gente aprender, olha, mão pra trás, olha, toma cuidado sempre. A gente aprende isso em casa. Acho que as pessoas brancas tinham que aprender a tratar as pessoas com respeito em casa também. Perfeito, gente. É isso. A gente escuta, aprende e não opina, tá bom? A gente tem que aprender que existe um momento de opinar ou não. Lana, obrigado pelas informações de hoje. Foi excelente. Eu vou até incluir aqui nossa conversa com a Carol Correia, pode ser? Nossa querida Carol Correia, que tem algo acontecendo em Jacareí, né, amiga? Vamos chamá-la então? Carol, você tá por aí agora, ao vivo, já posicionada para conversar com a gente? Direto do Jacareí. Teve como que tá fazendo, gente? Vai ter uma renegociação, tá bom? Em Jacareí, para quem tá em dívida ativa. Tem uma data também agora em dezembro. Eu queria que a Carol comentasse com a gente. Vamos lá. Oi, gente. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está conversando aqui com a gente no Falando Nisso. Pois é, hoje tem negociação aqui de dívidas ativas em Jacareí. É a anistia. Vai até hoje. Então, para quem quer começar 2024 no verdinho, né, sem contas para pagar, essa é uma oportunidade, né? Seja aí um IPTU aberto, né? Às vezes tem juros muito altos, multas muito altas. Então, se a pessoa, por exemplo, fizer o pagamento à vista, os juros e a multa pode ter um desconto de 100%. Agora, quem quer parcelar de 2 a 12 vezes, esse desconto cai para 50%. Mas já é um desconto muito bom, né? A gente sabe que esse finalzinho de ano, né, a gente quer reorganizar a nossa vida financeira para começar o ano sempre bom. Então, é uma oportunidade que a Prefeitura de Jacareí está dando, né? Eles estenderam o prazo que termina hoje. Então, quem quiser fazer, pode simular no site todas as multas e juros em aberto. Então, coloca lá o cadastro, né, a inscrição do munícipe e por lá vai fazer a simulação. E se couber no bolso, já pode ali mesmo terminar e montar essa negociação, né, que vai ajudar muita gente a entrar em 2024 já mais tranquilinho. Então, só relembrando, quem fizer o pagamento à vista vai ter 100% de desconto nessas multas e juros, né? Às vezes tem um IPTU em aberto, né? Às vezes não conseguiu pagar em um ano, mas então tem essa possibilidade de negociação. Inclusive, a Secretaria orienta que se as pessoas fizerem, né, essa negociação, é importante fazer o pagamento no dia, né, certinho já na negociação, para que não haja mais problemas futuramente. Então, mas é uma oportunidade muito boa para os munícipes de Jacareí, né, gente? Com certeza, Carol, muito bom, né, tentar começar o ano sem dívidas e o melhor, tentando pagar à vista, olha só, 100%, né, de desconto, sem multas e juros. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta, então, com o quadro que a gente ama, Dr. Marcos Massal e o meu amigo Bicho, e também tem muito mais. Não sai daí. Você sabia que o cão idoso precisa de cuidado especial? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Da Polipet hoje vai dar dicas importantes para você. Vamos dar uma olhada? Olá, hoje nós vamos falar sobre cuidados com o cão idoso. O cachorro com mais idade, ele precisa de alguns cuidados especiais. O cachorro idoso, ele começa a apresentar alguns sintomas de um cachorro com uma idade avançada, como problemas articulares, problemas de coração, diabetes. Algumas coisas aparecem com o avançar da idade. Então é preciso tomar bastante cuidado, ter bastante atenção na saúde do seu bichinho,
porque ele começa a apresentar alguns sintomas que você tem que perceber. Se o cachorro ele tem dificuldade para levantar, por exemplo, tem tosse mais frequente, falta de ar, isso pode indicar algum problema de coração, por exemplo, ou um problema articular. Hoje em dia, existem rações especiais que ajudam a nutrição de um cachorro com mais idade. Então é preciso, muitas vezes, mudar também a alimentação. Outra coisa mais importante é você levar o seu cachorro idoso mais frequentemente ao veterinário. Dessa forma ele vai fazer exames de rotina que vão detectar algum problema relacionado à idade. E a vacinação também precisa ser continuada. O cachorro mesmo com uma idade mais avançada, ele precisa continuar tomando as vacinas. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Valeu, Dr. Marcos Massal. Aliás, dia 29 de dezembro ele vem ao vivo conversar com a gente, tirar dúvidas sobre nossos bichinhos de estimação. E aqui no estúdio, hoje, a gente tem o Valmir Saldanha, ele é professor, também escreve muito, gente. Aliás, deixa eu comentar aqui no seu ótimo, livro. amigo. Incorrentes. São várias poesias, poemas que ele escreveu, com a base muito ligada também na questão do preconceito, da cor. Exato. Então tá aqui para você. Quem quiser adquirir, faz como? Entre em contato comigo direto pelas minhas redes sociais, @o Valmir Saldanha, ou no site da Toma Aí Um Poema, que é a editora Toma Aí Um Poema. Perfeito. Legal, lindo, né? Tá aqui, ó, pra vocês. Se desse Tá tempo, barato, hein, gente? o Valmir poderia recitar um dos poemas tomara que pra dê gente. tempo. Vamos ver. No decorrer, né, Boa do ideia. programa. Boa. Vamos pra enquete, amiga? Ver como é que tá? Vamos dar uma olhadinha na enquete, mas lembrando que você consegue participar ainda, tá bom? Você já presenciou um ato de racismo? Hashtag sim ou não. Vamos dar uma olhada na parcial em como está a nossa enquete nesse momento. Olha, metade. Eu ainda acho alto, sabe por quê? Porque o racismo, como é um crime, quem comete sabe que está fazendo coisa errada. Às vezes não tem a consciência do crime, mas faz mais escondido, isso que eu ia falar. né? Às que vezes nem não tem a consciência. nunca vi ninguém roubar. A gente sabe que rouba a loja, o pessoal rouba as coisas. Eu nunca presenciei ser alguém roubando, então eu responderia não para esse momento, essa pergunta, porque eu nunca presenciei um ato racista. Porque geralmente quem vai fazer, amiga, vai fazer direcionado a uma pessoa. Esses destrambelhados, loucos, lunáticos e criminosos, que fazem de maneira que, pode gravar mesmo. Aí já tá num outro nível de doença mesmo, sabe? Mas a maioria realmente é muito veladinho, né? A pessoa comete ali no dia a dia quietinho. Então, acho que por isso que deu. Mas eu achei que fosse até ser... Metade, exatamente a metade. Coisa, né? Olha, tem mais participação. Tem perguntas, né, direto do Açaí Atacadista para o nosso entrevistado responder. Vamos ver. Estou aqui no Açaí Colinas com o Eitel. Eitel, se você presenciasse uma cena ou uma situação de racismo, o que você faria? Eu chamaria a pessoa num canto e a repreenderia. Vamos voltar para o estúdio e pensar? É isso mesmo que a gente tem que fazer? Conversar com a pessoa ou já chama logo a polícia? A gente tem um problema sério de... pessoalmente, você interferir no caso. É mais interessante que você leve o caso para as instâncias responsáveis por isso, no caso a polícia. Mas é óbvio, se for alguém que você conhece, o mínimo que a gente espera é que você interfira no caso. Agora, se você não conhece a pessoa e não há uma violência ali iminente, o mais interessante é que você chame a polícia. Exato, até para não dar um problema ainda maior, né? Pelo menos está ali a polícia, relata o que está acontecendo, é a melhor forma. Exato. Tem perguntas chegando sobre o nosso assunto, comentários também. Vamos dar uma olhada? Pode colocar, Leone, por favor, a primeira. Legal a participação do pessoal, Isso, né, amiga? Fica do José Sebastião. Você manda pra gente pelo nosso WhatsApp e tudo bem, tá tudo certo. Vamos colocar lá. Vamos ver. Boa tarde. Poderia explicar sobre os termos deu um branco e amarelou? Ótimo posicionamento do entrevistado. Como é que é o nome da pessoa? Eu perdi. É o José Sebastião. José Sebastião. Obrigado, Isso. José, pela pergunta. Na verdade, essa questão, eu estava até comentando com você fora do ar, não é, Águida? A questão das palavras. As palavras, elas têm origem, têm etimologia, têm um passado delas. Só que não necessariamente esse passado é entendido pelas pessoas hoje como sendo um problema. Então, se eu digo deu um branco, nada mais é do que houve um problema de esquecimento de algo. Deu. Há um livro do José Saramago que chama Ensaio sobre a Cegueira. Isso. E é muito interessante porque a cegueira é branca.
não preta. É verdade. E Tem normalmente... até um filme desse livro. Exato. Existe um É que filme. sou da literatura, É, né? Eu verdade. prefiro o livro. Mas é legal Mas porque o filme é muito todo, bom. é todo O filme é leitoso. muito bom. Isso. Exato. É muito engraçado, é todo leitoso. Então, aí a gente tem que tomar um certo cuidado em acreditar que tudo é um problema racial. Não, às vezes é uma expressão que a pessoa usou. Por isso que é tão importante, como a gente falou anteriormente, da injúria. Se o outro se sentiu incomodado com aquilo que você falou, vamos conversar. A gente está num mundo em que as pessoas não conversam mais, então vamos conversar. Você não gostou do que eu falei? Por quê? Eu juro que não vou fazer mais isso. Vamos conversar. Eu te ofendi, em que medida? Então a gente precisa também aceitar as pessoas. Há um filósofo, Spinoza, que diz: nada mais importante para um ser humano do que outro ser humano. Então eu preciso me sentir seguro conversando com vocês. Eu preciso sentir que eu não estou sendo atacado por estar aqui. E eu acho que tanto o amarelou quanto o deu um branco quanto a coisa tá preta, são apenas palavras. O problema é quando você usa essas palavras para construir ideias sobre as pessoas. As pessoas que fazem isso sabem que estão fazendo isso. E às vezes apenas fingem que não sabem. Ah, legal. Gostei da posição, né? Eu só acho que a gente tem que estar aberto. Eu vou ser sincero, tá? Vou passar minha opinião. Eu acho que a gente tem que estar aberto a aprendizado. E se eu sei que uma pessoa não vai gostar daquilo que eu estou falando, eu com a educação que eu tive e tudo, por que eu vou continuar falando aquilo? E se eu sei que aquilo, de repente, pode remeter a algo que vai trazer toda essa questão que tem esse peso do racismo, por que eu faço questão de usar essa expressão? Mas aí, a nossa língua não é tão grande, a gente não pode substituir. Por que eu tenho que falar que a ovelha negra de uma família é uma pessoa que não tem nada a ver, que está com a cabeça desmiolada? Pronto, fala. Mas posso falar uma coisa, se você me permite entrar nessa conversa? Eu acredito que quando há o diálogo e a verbalização sobre não me sentir bem com o que você disse, ok. Porque muitas vezes a gente pronuncia-se palavras de uma forma muito natural e sem nenhum contexto discriminatório ou racista. Mas aí que tá o então, problema. Nesse Será contexto que essa pessoa... que nós vimos o nosso colega mandando a questão, me deu um branco. Eu jamais falaria isso num contexto racista ou de preconceito. É porque o branco, na verdade, não está sendo associado a uma coisa ruim nesse caso. Sim, simplesmente... São palavras e existem significados para aquelas palavras. Mas será que a pessoa etimologia, né? Será que a pessoa que se sente fala. incomodada, ela tem voz para falar para você que não gostou? Isso. Esse que é o problema, gente. Esse que é o ponto. A voz do preto, ela não é ouvida. Ela não é ouvida. Cadê o preto aqui para falar? Mas a gente já está começando a entrar em outras questões que eu acho que o programa não vai permitir. Não vai permitir, por causa mas do é tempo, necessário. Mas né? é necessário falar. Por causa do tempo. É necessário falar. Matheus Andrade, vamos entrar aqui para conversar com a gente? Trazer para a gente um dos destaques do jornalismo, para a gente comentar aqui com o pessoal de casa, direto da Rádio Band Vale FM. Vamos lá, Matheus. Oi, Lucas, tudo bem? Boa tarde para você, para a Águida, para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso. Hoje, um dos destaques do jornalismo da Rádio Band Vale é o momento positivo do mercado imobiliário no Vale do Paraíba. E há uma série de fatores econômicos que justificam esse cenário positivo, viu? Dentre eles está a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, que facilita aí as condições para adquirir um imóvel próprio, né? Também como, por exemplo, a entrada facilitada e também o aumento de empregos na região. A gente até comentou aqui no Falando Nisso há alguns dias, né, que os empregos estão em alta aqui na região e é verdade. Esse é um dos motivos que influenciam nesse momento positivo do mercado imobiliário. Olha só, um levantamento do Cresce, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, aponta que no Vale do Paraíba as vendas cresceram quase 22% em outubro, quando comparado com o mês anterior. Já as locações, olha só, cresceram 62%. Essa pesquisa considera 42 imobiliárias do Vale e na maioria das casas vendidas, os valores apresentados foram de até R$250 mil. O valor do aluguel ficou em média de R$1.500. A gente conversou com um corretor de imóveis e ele disse que aqui em São José dos Campos, por exemplo, as pessoas procuram por uma cidade do interior, mas com infraestrutura de cidade grande, com infraestrutura de capital. Então isso também interfere nesse bom momento do mercado imobiliário e as expectativas para 2024 também são boas. Os corretores apontam que no fim do ano o momento sempre é bom e eles esperam que no começo do ano
já de 2024 esse bom momento continue e não apenas nesse final e começo de ano, mas também, claro, ao longo de todo o ano. Os detalhes dessa pesquisa estão disponíveis lá no nosso portal bandvale.com. Também é destaque no jornalismo da Rádio Bandivale as condições das estradas que cortam a região neste início de tarde de sexta-feira. Nesse momento, os motoristas fazem boas viagens. Na rodovia Presidente Dutra, a gente lembra que tem obras ali no quilômetro 155, entre São José e Jacareí, sentido São Paulo. E também a concessionária informou que tem obras em Jacareí no quilômetro 173, sentido Rio de Janeiro. Portanto, redobrar atenção nesses dois pontos. Na travessia de Balsas, entre São Sebastião e Ilhabela, nesse momento, o tempo de espera é de 30 minutos, tempo normalizado. Motorista não precisa esperar tanto tempo assim. Nas demais rodovias litorâneas, Tamoios, também ali na Serra da Mantiqueira, tudo normalizado. Um sol desses facilita a visibilidade, portanto, tráfego fluindo, motorista faz boas viagens. Viu? As atualizações em tempo real, a gente traz na rádio Bandivale FM. Lucas, Águida. Que bom, Matheus, que tá tudo tranquilo, principalmente na Balsa. Geralmente a gente noticia aqui que ela tá sempre mais carregada, né? Numa sexta-feira, é uma excelente notícia para quem quer descer. Obrigada, tá? Pelas informações. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai comentar sobre as brincadeiras de amigo secreto, por exemplo. Você curte? Você gosta? É bem legal, né? Ah, eu gosto também, gente. É divertido, né? E tem aquecido as vendas também, enchido as pizzarias das cidades. Oba. E a gente já comenta com vocês. E aí, você entrou em algum amigo secreto esse ano? Já comprou presente também para a pessoa que você tirou ou ainda não? Você entrou? Já comprou? Entrei, ainda não. Eu não entrei? Eu falei que eu adoro, mas eu não entrei, mas tudo bem, vamos lá chamar a matéria. Quem organiza as festas em família adora, gente, facilita tudo. E os comerciantes também, né? Hora do sorteio, para uma tradição de fim de ano. Na família da Renata, não tem Natal sem o amigo oculto. Nós 5 mais o meu cãozinho. Alguém fica ali como tutor dele para tirar o papelzinho e fica responsável por comprar e dar o presente. É tradição também para um grupo de casais, amigos da Roseli. A gente compra um presente único para outro casal, mais um presente só para 2 pessoas. Tem limite de preço? Como é que funciona esse amigo oculto? Isso aí na faixa de até R$100, abaixo. As lojas também abusam das estratégias para atrair os clientes que vão participar das brincadeiras. Tem que juntar tudo, um combo e um presente, que é criatividade, preço e qualidade, que é o que chama o cliente pra gente hoje. Seja na empresa, entre amigos ou com os parentes, os amigos ocultos ou secretos ajudam a movimentar a economia. Neste ano, a expectativa é que 70 milhões de consumidores participem da brincadeira, o que deve injetar cerca de 8 bilhões de reais no comércio do país. Uma pesquisa mostrou que o gasto médio com um presente de amigo oculto será de R$ 75. Em comparação aos últimos anos, a gente vê aí uma retomada da economia, especialmente no pós-pandemia, e o patamar de pessoas que devem participar de uma brincadeira de amigo oculto esse ano já está nos mesmos patamares pré-pandemia. Tá certo, né? O importante é a diversão também, né? Valmir, estamos no último bloco. Esse último bloco, ainda mais quando rendeu nossa conversa, ele tá tão curtinho. Então a gente vai fazer o convite para você voltar novamente, né, amiga? Com certeza. É um assunto que a gente tem que... Você vê uma querida que escreveu, disse que tem 70 anos de idade. E ela queria entender que quando começou o racismo, que para ela foi perceber essa conversa a partir de agora, há pouco tempo. Então você vê, né? Algo que a gente sabe que, infelizmente, ó, escravidão, né? É histórico, né? Mas a Águida tinha dado uma ideia para ele, né, amiga? Qual que foi? Ah, sim, de recitar uma poesia. Vamos, gente. Escolhi uma bem curtinha, porque o nosso tempo está curto, então só um trechinho. E que tem tudo a ver com as questões que a gente está discutindo. Vamos que lá. é: o sangue preto difere do vermelho e do azul pelo fato de ter aprendido a calar pela boca e a falar pelos olhos. Nossa. Eu acho que essa é uma questão interessante pra gente. Posso fazer um comentário muito rapidamente por favor. sobre o texto Claro. e sobre o que você falou? Que o sangue preto difere do vermelho e do azul, sangue normal vermelho, azul dos... Nobre. Os nobres, Nobres. pelo fato de ter aprendido a calar pela boca e a falar pelos olhos. E isso tem a ver com a questão da sua colega aí. Porque
Antes não se falava disso porque as pessoas pretas não podiam falar. E eu gostei muito do seu posicionamento de falar, não, a gente precisa falar assim, e falou com uma certa ênfase agora há pouco, porque quem construiu o racismo foram as pessoas brancas. Então são as pessoas brancas que precisam também e principalmente tomar partido nessa questão. Eu acho que essa é a principal responsabilidade de quem criou isso, é lutar contra. Valmir, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Seja sempre bem-vindo. Com certeza vai voltar. Para as pessoas aí, me chamem mais vezes. Fala aí para eles me trazerem mais. Pode deixar, já está feito o convite de verdade. É assunto necessário. Com certeza. Bom, segunda-feira a gente volta com um novo assunto. Vamos ver quem vai ser o nosso convidado. Olá, pessoal do Falando Nisso, tudo bem? Segunda-feira estarei à tarde aí com vocês, falando sobre a saúde dos rins. Órgãos tão pouco lembrados, né? E não é só tomar água que eles precisam, não. Espero vocês. Gente, um bom fim de semana, viu? Obrigada pela sua companhia e pela sua participação. Fique com Deus. Antes de me despedir, espelha para mim, por favor, os 2 ganhadores do prêmio TED que a gente prometeu. A Ana Beatriz ganhou o kit do Príncipe. Parabéns. E também a Irene Rezende ganhou o presente para a princesa Laura Vitória. A produção vai entrar em contato com vocês e vai combinar tudo certinho a retirada, viu? Gente, amanhã tem Manhã na Band às 10 horas da manhã. Espero por vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.